Eu saúdo a todas e a todos que vão ouvir ainda com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E este programa que nós fazemos aqui chama-se, tinha o título de muito tempo já, como a Guisa já explicou semana passada, Mulheres que Oram por Frankfurt. Então nós queremos nos incentivar para a oração e queremos falar o que significa permanecer em Cristo, o que significa na prática e o que são as consequências. Então nós queremos ler alguns textos bíblicos sobre o tema Cristo em mim e as suas consequências. O primeiro texto que nós queremos apreciar é do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que foi agora manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. E qual é esse mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, o que significa quando Cristo está em nós? Nós temos esperança para a glória eterna. Então, Cristo é aquele que nos dá vida eterna e aqui vida plena, conforme Ele prometeu. Cristo em nós, a esperança da glória. Temos então vida eterna. E como Cristo é Espírito, e a Bíblia diz no Antigo Testamento, o corpo volta ao pó do que foi tomado, e o Espírito volta a Deus, quem o deu. Então, como Cristo é Espírito, Cristo é em nós. Quando nós partirmos daqui, nós vamos, ou melhor, quando fecharmos aqui os olhos, estamos indo lá, ou estamos lá nesse momento, porque nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós e nós somos, nesse sentido, Espírito. Nós somos um Espírito também e nós temos uma alma e nós moramos dentro de um corpo. E quando este corpo finaliza a sua ação, aí nós vamos ser transladados, porque somos Espírito, lá onde Cristo está. Então não há estação intermediária. Isso é num piscar de olhos. E também há pessoas que afirmam, pessoas que assistiram já, ou pessoas que voltaram, eles afirmam que quando o corpo ainda está em agonia, o espírito já foi. Então o corpo não mais participa daquilo. E a gente vê isso em Estevão também, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele já viu o céu aberto, viu Cristo, Jesus parado em pé, ao lado do trono, né? Então, ele já não estava mais sentindo as pedradas. Assim, eu imagino também aquelas pessoas que morrem por Jesus e são ainda desafiados a negar o nome do Senhor Jesus e levam pedradas e sofrem, mas na realidade já estão com o Senhor. Então, não há estação intermediária. Mas temos que permanecer nele. O Senhor Jesus diz, João 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então não é só aceitar o Senhor Jesus, é permanecer nele. E como nós permanecemos nele? Se as suas palavras permanecem em nós. Então, nós somos presenteados com a palavra de Deus e ela é o nosso alimento. Quando Jesus foi tentado, Satanás disse que Jesus fizesse pão das pedras, que tinha muita pedra lá. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, permanecer em Cristo é permanecer na palavra de Deus. Então, tem pessoas que escutam muitas pregações ou leem meditações que outros fizeram, isso é muito bom, mas
se eles não lerem também a palavra e deixar o Espírito Santo revelar a palavra, elas não recebem tudo aquilo que o Senhor lhes quer dar. Então, permanecer em Cristo é ler e meditar na palavra. Ainda li ontem um versículo no Apocalipse onde diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que leem e que ouvem e praticam a palavra. E aí está mais um segredo ainda: se as suas palavras estão em nós, podemos pedir o que quisermos e será concedido. Às vezes as pessoas terminam a oração dizendo: Senhor, se for a tua vontade. Não, nós já conhecemos a vontade antes. Quando nós estamos na palavra e permanecemos em Cristo, nós temos ousadia de pedir aquilo que a promessa do Senhor nos revelou para a nossa situação. E não precisamos mais dizer se for a tua vontade, porque já sabemos a vontade de Deus. E nisso o Pai é glorificado e aparecem frutos em nossa vida, frutos da nossa fé, frutos da nossa obediência e frutos da nossa vivência com Jesus. E o terceiro ponto como já vimos aqui, permanecer na palavra. E o terceiro ponto é: Cristo em mim é maior do que tudo. Em 1 João, capítulo 4, nós lemos no versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós, Cristo em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? Maior que o diabo e todas as suas obras. Maior que a doença que nos quer afligir. Maior que o vício ou algum pecado. Aquele que está em nós é maior do que a depressão. Aquele que está em nós é tão forte que eu não preciso me preocupar com nada. Não preciso ter medo de nada, porque aquele que está em mim é maior. Jesus em mim, ele não divide o espaço com ninguém, porque ele habita em mim, habita em você, através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é muito, ele tem ciúmes, né? Ele quer o espaço somente para si em nossa vida. Não divide o espaço em nossa vida com outros espíritos que querem nos afligir. Então, Cristo em nós, sabendo que Ele é o maior, viveremos sempre na vitória. Isso é muito importante a gente sempre dizer: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quando vamos ter que tomar uma decisão, quando nós nos encontrarmos com alguém e sabemos que o momento vai ser difícil, quando temos alguma coisa para resolver, que nos quer preocupar, temos que dizer isso: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então nós teremos ousadia, quem sabe, para orar com o enfermo, trazer uma palavra de consolo, porque aquele que está em mim é maior do que essa situação que eu estou enfrentando agora. E com isso eu tenho força, tenho sabedoria, estou liberando aquilo que Jesus é em mim. E para resumir e finalizar, a pergunta é: Cristo, já vivemos esse mistério que Cristo está em mim? Ou já cremos que nesse mistério, que isso é uma realidade, então nunca mais vamos dizer estou sozinho, ninguém me entende. Vamos sempre ter esse consolo: eu não estou só, aquele que é maior está em mim. As suas palavras me dão direção. Eu me deixo guiar e dominar pelas circunstâncias ou pela sua palavra? Então tem muito cristão que se dobra diante de uma circunstância e ainda pede ajuda de Deus para aguentar essa situação, quando na realidade essa situação teria que murchar, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então, ele é em mim não menos do que ele já era quando estava aqui no mundo. Ele não é menos em mim do que quando ele estava no mundo. Quando ele estava no mundo, então não tinha circunstância que podia abafar, que podia se negar a lhe obedecer. Até a tempestade, até os ventos, tudo, as doenças,
a morte, até a morte. Ele levantou pessoas da morte. O jovem de Naim levantou Lázaro da morte. E os apóstolos depois fizeram o mesmo. O apóstolo Paulo ressuscitou alguém da morte. Aquele que, Tíquicos, parece que era o nome dele, aquele que pegou no sono enquanto Paulo pregava e caiu da janela lá do 3º andar e morreu. E o Paulo ressuscitou. E também a própria igreja fez isso. Quando Paulo foi apedrejado, eles o consideraram morto. E aí vieram os irmãos e oraram ao redor dele. Paulo levantou e foi para a cidade. Por ser apedrejado, vocês podem pensar isso, que aquele que estava nele era mais forte. Quer dizer, apesar das pedras que levou, as pedradas e todos esses machucados, ele se levanta e vai pregar de novo lá naquela praça onde ele foi apedrejado. Mas porque a igreja veio lá e orou. E quem sabe até o milagre aconteceu dele ser totalmente restaurado, não tendo mais marca das pedradas. Então, este Jesus que andou nesta terra, que agiu, ele está em mim. E por estar em mim, eu com ele posso fazer as mesmas coisas, deixar ele fazer as mesmas coisas. Então, finalizando uma frase ainda, ele agora tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu ando com ele, pisando todas as obras do diabo, como nós vimos na semana passada. Então, com Jesus, podemos pisar as obras do diabo, e com Josué podemos tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Josué conquistou tanto terreno quanto a planta do seu pé caminhava. Nós podemos conquistar todas as promessas à medida que vamos caminhando com aquele que está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, que estes textos nos confortam e que Tu és presença real em nossas vidas. E nada é mais forte do que Tu em nós. Nada é maior do que Tu em nós, porque Tu já pisaste todas as obras do diabo e nós só tomamos posse à medida que vamos caminhando, e essas coisas todas têm que murchar. Nós cremos isso, seja na vida pessoal, na vida comunitária, seja nos desafios de cada dia, seja na política, seja onde for. Nós estamos à tua disposição, Senhor, para que Tu faças através de nós todas essas coisas. E Tu disseste que então podemos pedir o que quisermos e tudo nos será feito. E aí dizemos que tudo aquilo que você pediu em fé, aquilo que Tu esperava, aquilo que é sobrenatural, que ninguém pode te dar, o Senhor está fazendo nesta noite. Vamos dizer amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Amém.